Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. Faremos um estudo acadêmico, totalmente imparcial, de um dos diálogos noturnos mais famosos de toda a literatura bíblica. A ideia aqui é desconstruir o texto de João capítulo 3, junto com o comentário acadêmico, focando puramente no contexto histórico, na linguagem e nas questões filosóficas. Então, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é simples e vai passar por 5 pontos: o encontro noturno, a necessidade do novo nascimento, nascidos da água e espírito, a base da salvação e, por fim, a luz e as trevas. A gente vai seguir de forma sistemática, do contexto histórico para a tradução e terminar com os grandes temas envolvidos. Ponto número 1. O encontro noturno. Para entender o peso de tudo isso, a gente precisa se transportar para Jerusalém do primeiro século. E quem é que vai procurar Jesus? Nicodemos. E olha, ele não era alguém comum, não. O comentário deixa bem claro que ele era um fariseu, sentava no Sinédrio, que era mais ou menos a suprema corte da época, e tinha muita riqueza e influência. Ele procurou Jesus logo depois de ver alguns sinais impressionantes, tipo aquela famosa purificação pública do templo. Ou seja, ele representava a verdadeira elite religiosa, política e acadêmica da nação. Mas aí vem aquele detalhe que sempre rende um bom debate. Por que esse encontro aconteceu no meio da madrugada? O material-fonte traz teorias super interessantes. Alguns dizem que, por causa do alto status de Nicodemos, rolava um medo natural de ser visto como uma figura tão polêmica. Era tipo medo de ser cancelado pelos pares da época, sabe? Outros já defendem que, literariamente, a noite no Evangelho de João é uma grande metáfora para a escuridão espiritual que precisava ser iluminada. E ainda tem uma explicação bem histórica e prática. Era a tradição dos rabinos estudar e debater até altas horas da noite, só para evitar interrupções. É um contexto simplesmente fantástico. O que nos leva ao ponto 2, a necessidade do novo nascimento. O conflito principal já se instala de cara. Jesus lança uma exigência muito radical. Para ver o reino de Deus, a pessoa precisa nascer de novo. E o comentário aponta como isso deu um verdadeiro nó na cabeça de Nicodemos. A pergunta que ele faz é super literal, focada no plano físico. Como ele era um mestre muito apegado ao status social e à própria linhagem, a ideia de dar um reset e começar absolutamente do zero era inconcebível. Ele tenta aplicar pura lógica terrena numa parada que é estritamente espiritual. E é aqui que o texto grego é uma verdadeira obra de arte. A palavra que Jesus usa ali é anothen. E olha que genial. O comentário explica que essa palavra tem uma dupla camada intencional de significado. Ela pode significar de novo, no sentido de tempo, mas também do alto, apontando para Deus. Nicodemos só conseguiu absorver o primeiro sentido, o de nascer outra vez fisicamente. Mas o que Jesus estava propondo era um renascimento radical vindo do alto. É aquele clássico erro de comunicação que acaba ditando o rumo da história toda. O que a gente percebe aqui é um choque brutal entre duas visões de mundo. A expectativa farisaica clássica era a de um reino de Deus terreno, né? Um império militar ou político capaz de varrer os romanos do mapa. Só que Jesus rebate isso revelando um reino puramente espiritual, um domínio interior, onde o que vale não é a força bélica ou de qual família você vem, mas sim uma transformação total de natureza. A grande reflexão daqui é como pode ser frustrante esperar que o divino resolva problemas políticos e externos, enquanto o foco real da mensagem está, na verdade, na renovação interna. Ponto número 3. Nascidos da água e espírito. Vamos entender melhor a mecânica disso. Quando Jesus fala que é preciso nascer da água e do espírito, ele com certeza não estava tirando um conceito do nada. A análise faz a ponte lá com o Antigo Testamento no livro de Ezequiel. Lá, a profecia descreve Deus aspergindo água limpa para purificar o povo e colocando seu espírito dentro das pessoas para lhes dar um novo coração. Sendo mestre em Israel, o texto sugere fortemente que Nicodemos já deveria ter pescado essa conexão conceitual na hora. A água purificadora de um lado e o espírito renovador do outro. É muito útil pensar nisso como um processo unificado. O comentário faz uma analogia brilhante com o parto biológico mesmo. Para nascer, tem que ter a concepção e depois o parto em si. No sentido espiritual, a concepção aconteceria através da recepção da semente, que é a palavra de Deus. E o parto seria através da água, que o comentário associa a uma atitude de fé obediente, como o batismo. Basicamente, é o elemento divino operando e o coração humano respondendo. E se preparem para mais um desdobramento linguístico impressionante. A palavra grega
pneuma. Ela domina esse trecho da conversa e tem uma ambiguidade proposital que é um absurdo de inteligente. Ela significa, literalmente, tanto vento quanto espírito. Jesus pega as características físicas de um fenômeno natural para tentar explicar uma realidade imaterial gigantesca. A metáfora é certeira. A gente ouve o som do vento, sente ele bater, mas ninguém controla a rota ou sabe exatamente de onde ele vem. Não tem como engarrafar o vento. O texto diz que é a mesmíssima coisa com a pessoa nascida do Espírito. A mudança que acontece lá no fundo é invisível, mas as atitudes novas aqui no mundo exterior são inegáveis, mesmo que desafiem a lógica da sociedade. O mundo secular acha essa transformação incompreensível exatamente porque ela é movida por uma força que a gente simplesmente não tem como dominar. Parte 4, a base da salvação. Afinal, o que é que sustenta tudo isso historicamente? Jesus busca mais uma vez a autoridade lá no Antigo Testamento. E a conexão tipológica que o texto estabelece aqui é fortíssima. No livro de Números, quando o povo de Israel estava enfrentando a morte no deserto por causa de serpentes, Moisés levantou uma serpente de bronze num poste. Quem olhasse para ela com fé, vivia. Num paralelo direto, Jesus indica que o Filho do Homem precisaria ser levantado fisicamente, apontando claramente para a cruz, para providenciar o resgate, só que dessa vez, da morte espiritual. Toda essa tipologia deságua naquele versículo que o comentário classifica como o grande texto áureo, João 3,16. Trata-se de uma das frases com maior carga histórica e teológica que a humanidade tem registro, resumindo a tese do episódio inteiro. E o detalhe é que o amor citado aqui não foca num grupo ou numa nação exclusiva. Ele abraça o mundo. É um termo usado de forma incisiva para mostrar o tamanho, a vastidão gigantesca da ação divina. Sintetizando essa base de salvação, o comentário aponta que ela se apoia em 3 grandes pilares, formando uma narrativa super clara. O primeiro pilar é a ação, o sacrifício de Jesus sendo levantado. O segundo é a motivação por trás de tudo, o amor universal e imensurável de Deus. E o terceiro pilar é a exigência do nosso lado, a necessidade de o indivíduo responder com uma fé ativa e obediente. O texto argumenta que, sem juntar essas 3 peças, o quebra-cabeça do novo nascimento ficaria pela metade. E chegamos ao nosso último ponto, a luz e as trevas, o verdadeiro clímax filosófico dessa análise. Aqui, o comentário traça um contraste duro e impiedoso entre quem escolhe as trevas e quem caminha para a luz. As trevas representam aquele culto ao segredo, é para quem esconde as próprias ações, moldadas pelo interesse próprio, e permanece sob condenação. Do lado oposto, quem se alinha com a luz é descrito como quem pratica a verdade. E praticar a verdade não é ficar só na teoria, é agir de forma honrada e de portas abertas. Nada de ficar se escondendo atrás de um status secreto, que foi mais ou menos o que Nicodemos tentou fazer no comecinho daquela noite, mas sim evidenciar obras que caminham junto com a luz. E assim, aquele encontro que começou na calada da meia-noite termina jogando a responsabilidade de volta para quem acompanha os fatos. O texto exige que a gente quebre a passividade. No fim das contas, a grande questão filosófica que continua ecoando através dos séculos é a seguinte: diante de evidências tão profundas, avançaremos com coragem para a luz ou vamos preferir recuar para o conforto protetor, mas muito limitante, das sombras? É um baita questionamento para a gente levar adiante.